Para você que está chegando agora, esse é o último vídeo da série que fizemos sobre a Igreja Emergente. No primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a origem do movimento. No segundo, falamos sobre as suas características. E agora, nessa parte final, iremos fazer uma avaliação da Igreja Emergente. Afinal, esse movimento é condizente com a mensagem bíblica? Veremos. A nossa análise do movimento emergente vai cobrir 4 áreas. Primeiro, o estilo de culto. Segundo, o conceito de verdade. Depois, iremos falar sobre a ideia de evangelização. E por último, sobre o estilo de vida cristão. Aqui nós já vamos partir do pressuposto de que você conhece as características da Igreja Emergente. Isso porque nós já fizemos um vídeo sobre o assunto. Caso você não saiba nada sobre isso, assista ao nosso vídeo e aí a análise que nós vamos agora proceder vai fazer mais sentido. Com respeito ao estilo de culto, já vimos que a Igreja Emergente tenta uma abordagem multissensorial, agregando no seu culto tanto práticas contemporâneas como a adoração carismática, como elementos retirados lá do catolicismo da Idade Média. Mas se engana quem pensa que essa é apenas uma mudança na abordagem musical ou na ordem da liturgia, porque cada elemento da adoração reflete o conceito que o adorador tem do ser adorado. A adoração é uma questão de espiritualidade, e espiritualidade geralmente é proporcional, está vinculada com o ser que você está adorando. Se eu adoro o Deus bíblico, eu tenho que ter uma adoração compatível com aquilo que a Bíblia ensina sobre o seu caráter, sobre quem ele é, sobre as características desse Deus. Bezerra afirma que alguém pode falhar em perceber como a prática de adoração gradualmente modifica a doutrina. A sociedade contemporânea é caracterizada pelo desejo pela experiência e sentimentos acima da doutrina, como se vê na adoração carismática contemporânea. Qualquer adoção de novas formas de adoração deveria ser avaliada pela sua fidelidade às Escrituras. Já Planck afirma que, com base na teologia bíblica, o culto deve ser caracterizado pela reverência, ordem e solenidade, em equilíbrio com comunhão, espontaneidade e alegria. Quando se pensa no culto de acordo com a Bíblia, deve-se ter em conta o caráter, a misericórdia, a bondade, a infinitude que caracterizam quem é Deus. A adoração bíblica ela é tanto transcultural quanto inter- e contracultural, sendo que a sua medida, o seu padrão, é a fidelidade às Escrituras e não o referencial encontrado na própria cultura. A escritora Ellen White repreendeu um grupo de cristãos na sua época nos seguintes termos: sua religião parece ser mais da natureza de um estimulante do que uma permanente fé em Cristo. Para ela, os verdadeiros cristãos conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano. Satisfazem-se com a simplicidade nos cultos. E é claro que existe toda uma preocupação para que a adoração não recaia no sentimentalismo emocionalista. Segundo a mesma autora, a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. A verdadeira adoração, portanto, envolve espírito de gratidão, de humildade, de reverência, o senso da grandiosidade de Deus, o coração repleto, transbordante de ações de graça, tudo isso numa atmosfera de solenidade marcada pelo reconhecimento de que se está na presença de Deus. Do ponto de vista do cristianismo bíblico, aceitar a adoração contemporânea é, na verdade, secularizar os evangelizados e não evangelizar os secularizados. E o que dizer do entendimento emergente sobre a verdade? Em grande parte, os emergentes adotam um paradigma pós-moderno de que a verdade não pode ser compreendida de todo. Por isso você vê propostas como a de Brian McLaren, que escreveu livros falando de como aprendeu com o budismo, o islamismo e outras religiões. O mesmo autor, por exemplo, fala do valor da yoga, da meditação e de outras práticas orientais. Afinal de contas, para ele, nós cristãos temos que ser humildes e não advogar que temos toda a verdade. Contudo, o conceito de verdade encontrado na Bíblia é bem distinto. A verdade pode ser conhecida, claro que não de forma completa, porque somos seres humanos e limitados,
Mas se a verdade que se acha na Bíblia não fosse a verdade de Deus, sem sombra de dúvida, mas apenas uma posição religiosa relativa, que não seria superior a de outras religiões, mas algo equivalente, nós não poderíamos estar certos de que Deus tem um plano para nós e muito menos poderíamos conferir na prática a validade dos ensinamentos da Palavra de Deus. Portanto, a proposta emergente parte de uma epistemologia pós-moderna e não de uma epistemologia bíblica. Quando partimos de uma perspectiva canônica, ou seja, deixamos que as pressuposições do cânon influenciem os nossos conceitos e formem a nossa mentalidade, podemos viver de acordo com o plano de Deus e entender, pelo menos de forma consubstancial, a verdade que a Bíblia nos apresenta. Com respeito à evangelização, poderíamos concordar com a síntese do pensamento emergente, que é a abordagem missional, pelo menos no aspecto de que a abordagem missional nos coloca como pessoas em constante missão. Isso é verdade, o cristão, aonde for, é considerado uma testemunha da palavra de Deus, ou, na linguagem de Jesus, luz para o mundo. Acontece que, dentro do conceito emergente, esse princípio básico ele é extrapolado. E aí o cristão se torna participante na política, ele se envolve em causas ecológicas e a igreja se torna praticamente uma ONG. Isso remete à prática de cristãos liberais nas décadas de 20, 30, até mais ou menos ali metade do século passado, quando, em nome da relevância, os cristãos abandonaram o ser igreja para se tornar praticamente uma agência social. Há o risco de acontecer o mesmo. E a igreja, tentando causar um impacto no mundo, se esqueça da sua principal razão de ser, que é pregar o evangelho de acordo com a Bíblia. Daí a divergência que cristãos bíblicos teriam em relação à abordagem missional na visão dos emergentes. O conceito básico não estaria errado. O problema é a forma como esse conceito ganhou novos contornos na teologia emergente. Finalmente, com respeito ao estilo de vida. Embora a igreja emergente enfatize bastante que a igreja deve participar da comunidade, deve viver o reino e aspectos que aparentemente são muito positivos, ainda há uma forte desvinculação do evangelho e da salvação com o estilo de vida prático. Não se enfatiza a obediência, não se enfatiza o viver cristão. Pelo contrário, muitos autores emergentes, mesmo os mais tradicionais, como Dan Kimball, não veem clara separação entre o estilo de vida secular e aquilo que a palavra de Deus ensina como sendo a maneira de viver do cristão. Seria muito perigoso na prática viver um cristianismo que não se pauta pelas normas de conduta, alimentação, vestuário e maneira de falar presentes no Evangelho. Mais uma vez, cairíamos no problema da secularização dos evangelizados. Esses são alguns problemas visíveis na igreja emergente e penso serem razões justificáveis para que a proposta desse tipo de igreja seja completamente abandonada. Ao invés de sermos chamados para nos adaptar a cada época, procurando fazer do mundo o nosso padrão, ao invés de tentar mudar a igreja para atrair as pessoas, o verdadeiro cristão deve seguir o método de Cristo. Ele deve ir onde as pessoas estão, no sentido de se misturar com elas, de conviver com elas, saber dos seus interesses, atender esses interesses e, finalmente, quando conquistar o coração, deve convidá-las para seguir a Jesus. Quando as pessoas têm um contato assim com um cristão realmente transformado, usado por Deus, elas já mudam seus pressupostos e se abrem para conhecer a mensagem do Evangelho. E quando as pessoas têm um contato assim com o cristianismo, um contato transformador, a igreja não precisa mudar a sua liturgia, a igreja não precisa mudar o seu prédio, a igreja não precisa mudar as suas práticas, porque a pessoa já vem aberta sabendo o que ela vai encontrar. Uma comparação final ajuda a gente a entender esse processo. É como se um rapaz solteiro, para conquistar uma moça, apresentasse aquilo que ele não é. E depois de ter namorado e casado com ela, finalmente ele revelasse o seu verdadeiro eu. Que decepção, não é? Quando a igreja apresenta uma face para o mundo que ela não tem ou não deveria ter, ela rouba do mundo o mais precioso tesouro que ele deveria receber da parte do servo de Deus, o puro Evangelho de Jesus Cristo. Vou pedir para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais,
Convide os seus amigos a curtir também o nosso canal e a seguir o Todavia. É muito importante que você também se inscreva, porque a cada semana nós trazemos assuntos aqui importantes para a reflexão, maturidade de um cristianismo que está vivendo um novo tempo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.